de nós. Eu tenho o texto da primeira epístola de João, no capítulo 2. E esse texto nos chama a atenção para a conduta em se tratando de comunhão. Parece-nos, presbítero Felipe, que ontem nós vimos lá em Pinheiral, na inauguração do trabalho, um pouco disso, de comunhão. Tivemos os irmãos de Pinheiral, os irmãos da Vila Muri, da Vila Ursulino, de Vassouras, vários irmãos ali presentes, mostrando o valor de comunhão. Comunhão. Como é que eu posso comungar com as crianças e você comungar com as crianças? Nós precisamos aqui nessa epístola, que fala de conduta, procurar fazer com que o Espírito Santo tenha facilidade para enraizar em nós a comunhão. Recebemos a oração da Débora para o culto, para esse momento de mensagem. Ela, mesmo nervosa, mas expressando um pouco daquilo que é dela, para que o pastor e cada um aqui esteja dentro desses princípios que a palavra chama-nos a atenção, como se fosse uma árvore frondosa, e para ser frondosa necessitando de algumas ações do tempo, dos humanos, da terra, para que ela seja frondosa. E o que as nossas crianças estão recebendo para que sejam, na conduta delas, a beleza das famílias, a beleza da sociedade, como uma árvore bem frondosa o é para todos nós. E estamos nós hoje trazendo um dos princípios básicos para essa conduta, que é o enraizador. Elas precisam de raízes, mas como é que nós vamos ministrar raízes se nós mesmos não buscamos raízes? De repente nós estaríamos pensando em sermos crentes raiz. E quando nós focamos o valor da raiz bem fundada, ela tem o compromisso não só de trazer sustentação, mas a expressão de quem está bem alimentada. Quando isso acontece? Quando sopram ventos contrários, ventos fortes. As nossas crianças estão aprendendo e precisam serem ensinados neste enraizamento a enfrentar ventos fortes. E elas estão olhando os adultos. São eles fortes? Têm eles enfrentado tempestades e permanecido firme? Ou têm balançado, e quantos caídos? E quantas crianças choram vendo o pai, vendo a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, como aqueles que tombaram na fé. Não tendo nenhum subsídio para passar, para que eles cresçam. E crescendo, possam também enfrentar os momentos difíceis que eles com certeza terão pela frente, porque as adversidades não vêm só para os adultos,
vem para os pequenos também. E os pequenos precisam dormir, precisam se alimentar, precisam estudar. E eles estão tendo condições disso. Esse enraizador que é a palavra de Deus, com a substância que é o Espírito Santo, está sendo ministrado. Os educadores cristãos estão preocupados porque é mais fácil, em vez de ministrar esse enraizador para as crianças, é mais fácil entregar um celular. E não sabendo administrar o celular, vê o resultado. Em vez de preparativos para enfrentar tempestades, as crianças estão ansiosas, dependendo de medicamentos, de profissionais, para tratar da ansiedade das crianças. As crianças estão nervosas e são capazes de gritar com qualquer um no momento que sentir que foi um vento. Como reagir? Gritando com os adultos num ambiente que ninguém está gritando. Mas o grito está lá no âmago dela, porque ela não recebeu esses nutrientes. Ela está confusa, ela está indecisa, sem saber o que fazer. Quem sabe gritar vai ser a solução. As nossas crianças precisam, quando eu digo nossas, de toda a nossa sociedade, precisam estar sendo conduzidas a buscar o alimento que vem na leitura da Bíblia, no louvor, nas brincadeiras, nos retiros, nos acampamentos, à mesa com o pai e a mãe, nas refeições, ao deitar, ao passear. Deuteronômio diz que essas crianças precisam disso. E nós precisamos, no corre-corre nosso de adulto, quem sabe por estarmos mais como árvores mais altas, vendo a tempestade um pouco mais distante, podendo prepará-las para quando essa tempestade chegar, elas estejam, eu repito, um pouco mais firmes. Essa firmeza, ontem eu falei lá na inauguração da nossa igreja em Pinheiral, podemos seguir esse exemplo vindo lá de 1855, 19 de agosto, quando o foco foram 5 crianças aprendendo Bíblia que nunca tinha sido ensinada no Brasil em língua portuguesa. Como é que aquelas crianças iam entender um profeta? Iam entender Bíblia se não tivesse ninguém que ensinasse? E na minha citação ontem, aquela semente plantada perpetuou, ultrapassou os séculos. E de 1855 até hoje, quantos homens e mulheres com caráter de Deus apareceram, e alguns ainda na ativa neste Brasil. É acreditando nessas crianças que hoje você pode parar, sair de casa, ou quem sabe pedir para alguém: olha, ligue e siga as redes sociais, busque no YouTube uma programação singela, mas feita dedicando às crianças.
Diga para quem está perto de você: quando essas raízes estão fincadas em Cristo Jesus, a possibilidade dos ventos não derrubar esta vida são muito grandes, porque as raízes estão em Cristo Jesus. O rumo é o céu. Plantados na casa do Senhor é a igreja. Então, firmeza e segurança é providência de Deus para toda a família. É Ele quem vai guardar a família, é Ele que vai firmar. É nele que temos as substâncias que precisamos para que sejamos fortes. Neste princípio, nós queremos, amados, permanecer. Diga comigo assim: permanecer em Cristo Jesus, tendo confiança de que a sua vinda, que está próxima, todos nós, diga assim, todos nós seremos aprovados. Quem entendeu, diga amém. Ele diz que na palavra dele, nos princípios dele, alimentados por ele, Paulo diz: estes se tornam mais que vencedores. Toda essa perseguição, toda esta ação, todo esse estado psicológico das nossas crianças, toda essa tentativa de envolvimento para que elas nem saibam quem elas são, esbarra na proteção da palavra, do ensino, do amor e da sabedoria do Espírito Santo de Deus. É aí que nós vamos reconhecer a justiça que vem dos céus comparada com a justiça nossa. E se nós temos dificuldade de entender, de receber, de viver sobre a égide da nossa justiça, a de Deus, no nosso dia a dia, chega como um princípio de que Ele é o justo juiz. Outro dia estive pensando, por que o Espírito Santo tem o cuidado de dizer para mim que Ele é o justo juiz? Se de criança eu aprendi que juiz não erra. Que a última palavra é do juiz. Eu aprendi isso de criança. Mas o Senhor diz que Deus me apresenta um justo juiz. Ele está me dizendo que aqui na terra são falhos. É esta segurança, é esta justiça que vai deixar claro que vamos crescendo com as crianças e elas vão crescendo com os adultos, mostrando nos quatro cantos da terra de que cada um pode falar Abba, Pai, porque são nascidos não da carne e do sangue, mas nascidos dele. Por isso, novas criaturas. E como novas criaturas, agora
adultos e crianças vão vivendo no dia a dia em novidade, não de morte, mas de vida. Porque essa vida é abundante. Por que é abundante? Porque nasceu dele. E porque nasceu dele, o inferno não pode tocar, porque são nascidos de Deus. Não é mais nascido de carne e sangue. Os que foram nascidos de carne e sangue, ele pode induzir ao erro. Mas os nascidos da água e do Espírito estão cheios, transbordantes do Espírito de Deus, que é vida, e vida abundante. Esta consciência, esse dever precisa chegar em nós e nos tornar determinados não só a amar, mas a cuidar, para que o amanhã desses pequeninos seja melhor do que o nosso hoje. Esse sentido de comunhão que aparece aqui na conduta do ser humano vai nos trazer a esperança. Não é perdido o caminhar, a jornada não é perdida. Tem esperança aquele que está em Cristo, de que a árvore vai ter vida para sempre, vai produzir frutos que agradam os céus. Ela tem esperança de que a eternidade não vai chegar, já chegou, ela já se tornou eterna com Deus, o seu Criador, com quem mantém comunhão. Quando alguém não entendia, Jesus pegou o pão e disse: esse pão é o símbolo do meu corpo que vai morrer, mas vai estar vivo, garantindo vida eterna. E é na comunhão com o meu corpo que o seu corpo tem esperança segurada de que é vencedor. Não um corpo derrotado, mas esperança. Quando ele diz isso, ele diz que o corpo dele seria sacrificado. Ele está mostrando a justiça de Deus, pagando o preço do pecado, mostra a justiça dos homens e estabelece um princípio de uma justiça eterna. E o texto sagrado nos diz que fomos justificados mediante a fé, e por isso nós, todos nesta comunhão temos paz com Deus. Os falsos mestres estão por aí a ensinar outros princípios. A palavra do Senhor nos chama a atenção para os anticristos. A história registra personagens que apareceram, pelo menos 4 ou 5 já apareceram, dizendo que eram Cristo. Mas o anticristo veio com princípios antagônicos a esse ensino da palavra, de maneira que essas crianças só serão bem-sucedidas se tiver em casa, no seio da família, princípios que façam com que esses temporais não vão derrubá-las, porque receberam raízes, portanto, ensino, amor e comunhão na família. Com esta segurança, os falsos mestres não conseguirão trazer as suas ideologias, porque o Espírito Santo é o ensinador. Ele vos ensinará até orar como convém. Então nós temos
condições de seguir avante, porque os ensinos malignos não entrarão nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nem tampouco nas nossas ideologias que estão cercando por todos os lados. Os irmãos da igreja de Corinto já sentiam esses cercos, e essas filosofias chegavam para eles de maneira forte, não deixando-os ter raízes, mas ter comportamentos de crianças. E aí Paulo diz assim: irmão, Ele quer habitar em vocês. Além de habitar em vocês, Ele quer trazer o ensino a tal ponto que todos vocês não sejam eternas crianças, mas tenham a mente do Espírito. O Espírito Santo já te ensinou para você ensinar as crianças, para que elas tenham uma eternidade com Deus. Temos crescido no conhecimento da palavra, estudando-a a cada dia do nosso viver, para que a criança saiba que a vida com Deus, a eternidade, a comunhão com Deus, tudo é real, não é fantasia que se compra num programa da internet. É garantia de vida eterna com Deus. Curva a sua fronte. E quem sabe o Espírito Santo traga à sua mente uma criança, alguém que precisa de você. Às vezes você nem sabe, naquela singeleza, naquela palavra, naquele toque. Ontem eu depois perguntei para minha esposa: o que é que eu fiz, o que é que eu disse para aquela criança, que depois ela veio me agradecer o que eu fiz por ela naquele culto, naquele sermão. Eu nem sei o que foi, mas ela ficou tão agradecida que no meio de tantos adultos me pegou, segurou um pouco meu paletó e disse, puxou para perto dela e disse da gratidão dela. Meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Jesus trouxe crianças para perto dele, para a comunhão, e disse que delas é o reino dos céus. O que eu posso fazer para que essa criança não seja uma perdida, mas seja alguém que aguente os vendavais, que tenta assolar a família, mas que tenha princípios, que tenha fé, que tenha alimento para fazê-las triunfar. Ore ao Senhor. Se o Espírito Santo trouxe uma criança, ore por ela. Procure essa criança, procure trazê-la para a escola dominical, para o estudo bíblico. Procure levar os pais a responsabilidade de não deixá-la sendo educada por uma rede social, por um jogo no celular, para que esse pai, essa mãe, esse tio, essa tia, esse avô, essa avó tenha um pouco mais de trabalho em trazê-la ao seu colo, porque ela não quer colo, não está sendo ensinada a ter colo. E é só no seu colo que ela vai escutar o seu sussurrar, transmitindo ensinos fundamentais
porque são fundamentos eternos. Espírito Santo, Espírito Santo, quantas enfermidades, quantos males, quanta coisa ruim. Espírito Santo, Jesus disse que nós não estaríamos sozinhos, que Ele não nos deixaria sozinhos, que Ele ia para o Pai, mas mandaria o Consolador, que mandaria o Senhor. Espírito Santo, enche-nos de Ti, nós queremos transbordar de Ti, a ponto de que onde estivermos, as crianças, a solução venha do Senhor para elas. Quando nós focarmos a sociedade, do Senhor vem o ensino para ela. Quando focarmos ideologias, seja o Senhor o ensinador. Espírito Santo, quando precisarmos de justiça, seja a justiça de Deus. Deus, manda-nos e cerca-nos, abastece-nos para que transbordemos de Ti. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.